amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa continuar nessa nossa maratona. Sempre brinco que vocês são meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real, então nós vamos caminhar juntos nessa nossa toada. Chegamos aí à segunda semana do volume 7 do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para a gente pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A temática de hoje é um tema onde a gente vai continuar dando sequência. A gente dividiu nossa primeira semana em duas etapas, falando sobre o governo populista e o regime militar. A gente vai falar agora sobre a ideia da nova república. Mas antes de eu falar sobre a nova república, a gente vai falar de algo que vocês conhecem, que está em cima. Quem não conhece, vem comigo. Quem não conhece, galera, esse projeto onde eu faço parte, o Projeto Escola Online, é um projeto onde eu e um grupo de professores resolvemos disponibilizar para você, meu querido aluno, minha querida aluna, tá? Todas as disciplinas, onde você vai encontrar em mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram para você do PET, tem muita informação, tem o cronograma da disponibilidade de aula, informação também sobre concursos vestibulares. E agora, galera, aqui no nosso canal do YouTube, que cresce a cada dia por sua causa. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá um like, porque isso ajuda demais a gente. Então a gente está caminhando junto agora com uma novidade. Você está vendo aqui, ó, a nossa plataforma. Tá? A nossa plataforma é um caminho de facilitar o seu estudo, onde a gente vai colocar lá de forma mais mastigada, mais acessível para você, todo o nosso conteúdo. É só você acessar www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? E para a gente começar a falar sobre a volta da democracia, o que é normal? Vamos rodar nossa vinhetinha? Vamos lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente vai dar sequência, beleza? E para a gente poder dar sequência, vamos então trabalhar e seguindo a nossa linha de filosofia do nosso querido Galvão. Cada dia que passa a gente tem uma ideia, né? A mensagem do dia é: já comentei, vou falar para você, não fica preocupado. Se você vai sair de casa, sua roupa está amarrotada, fica tranquilo. Por quê? Mas eu tenho que passar, não precisa. Sabe por quê? Porque olha, a vida passa e a gente não vê. Galera, sacanagem à parte, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Então lá, você já estudou nos volumes anteriores que a sociedade brasileira vivenciou um período de extrema repressão por parte do governo militar, iniciando em 64 e progredindo até meados da década de 80. Neste período, a democracia tornou-se um joguete nas mãos dos governantes, que mostravam à comunidade internacional uma sociedade democrática, mas que na realidade refletia uma violenta ditadura, onde direitos básicos foram cassados, liberdades suprimidas e a violência usada como fator intimidador por parte do governo. Então quem estava fora imaginava que havia um revezamento. Sai o Castelo Branco, entra o Costa e Silva, depois vem o Médici, mas ninguém entendia que a eleição era indireta, era tudo QI, quem indica. Após os anos de chumbo, o governo ditatorial começa a dar sinais de desgaste, especialmente após a morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, o famoso DOICOD. Nós temos não só a morte do jornalista Vladimir Herzog, como também de operário Manuel Fialho Filho, e realmente isso gera muita polêmica, porque são opositores que vão acabar pagando com a própria vida. Tá? Inclusive vocês têm uma imagem aqui. Olha que coisa curiosa, essa foto, eu sei que não é muito agradável, mas é a foto do Vladimir Herzog, que reza a lenda que ele se mata. Agora vejam vocês, enforcar nessa altura, o cara tem que ser muito bom, né? Que você, quando se sente enforcado, é uma reação natural de você colocar o seu pé no chão. Então, quer dizer, isso realmente gera muita polêmica, dizem que ele foi suicidado. Os anos seguintes foram marcados pelo aumento de manifestações populares contrárias à repressão, exigindo o retorno da democracia ao país. Greves, passeatas de discursos contrários passaram a ser mais comuns na sociedade brasileira, forçando o governo militar a projetar durante o governo Geisel
uma abertura lenta, gradual e progressiva e segura. Nesse contexto de enfraquecimento político desta ala ideológica dos governantes militares, ficou determinado que em 1985 haveria eleições presidenciais, encerrando um período de 21 anos de ditadura, ou regime militar, assim como você quiser colocar, no país, visando manter o controle sobre todo esse processo eleitoral, garantindo que a transição para o governo civil novamente não representasse uma ruptura muito radical com o sistema, evitando que políticos de esquerda chegassem naquele momento à presidência. Os militares ainda discutiam no início da década de 80 se essa eleição seria direta, com participação popular, ou indireta, através do voto do colegiado. Vamos lembrar que na década de 80 eu estou vivendo o fim da Guerra Fria, eu estou vivendo aquela esperança de uma nova democracia, a redemocratização. O deputado Dante de Oliveira, deputado do PMDB, protocolou uma emenda constitucional exigindo que as eleições ocorressem de forma direta, ou seja, que o povo brasileiro pudesse escolher seu presidente através do voto. Lembrando que já em 82 havia sido homologada uma lei que trazia direito o voto direto para governador e para prefeito. Então a população também queria votar para presidente. A emenda Dante de Oliveira passou a ser exigida no movimento popular, liderada pelo deputado Ulisses Guimarães, conhecida como Diretas Já, onde milhares de pessoas reuniam-se em comícios, pedindo a aprovação da emenda, sob o lema 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos escolher o presidente do Brasil. A campanha pelas Diretas Já foi ganhando representatividade da sociedade, que desejava o retorno do seu direito ao voto. Apesar da intensa campanha popular, ou seja, muita gente foi às ruas, nós tivemos comícios, shows, intelectuais, políticos, o que aconteceu? A emenda Dante de Oliveira foi rejeitada em plenário, preparando o caminho para uma eleição indireta em 85. Então a sociedade civil que ansiava, que sonhava em votar nesse projeto aqui onde nós temos o Dante de Oliveira e Ulisses Guimarães, esse sonho ele vai ser abortado nesse primeiro momento. Ok? Então vamos lá. O que parecia ser um jogo de cartas marcadas para a vitória de um candidato do PDS, a antiga Arena, porque lembra que durante o governo Figueiredo nós tivemos a volta dos partidos políticos. Então quase todo mundo da Arena vai para o PDS, que mais tarde vai virar o que nós conhecemos na política brasileira como o PFL e que hoje nós conhecemos como o DEM. Tá? Alguns falam sobre a ideia do PDS. Tá? Então são as variações políticas que o Brasil tem que a gente fica perdido. E partido apoiado pelos militares, uma vez que tinha um maior número de deputados no Congresso, transformou-se numa das mais surpreendentes reviravoltas eleitorais da história recente do Brasil. Ou seja, a galera dos militares, a ala pró-continuidade, acreditava que o candidato do PDS, né, fosse o quê? Fosse amplamente votado, porque eles tinham a maioria, só que o que aconteceu? Parte do PDS desejava a candidatura de Aureliano Chaves. Outros defendiam a indicação dele, Paulo Salim Maluf. Quando o Maluf foi confirmado como candidato, importantes parlamentares do partido romperam com o PDS, porque muita gente não confiava no Paulo Maluf. Paulo Maluf é aquele discípulo do Adhemar de Barros que dizia que roubo mais fácil. Tá? E aí, diante disso, a galera não concorda, muita gente sai do PDS e vai formar a chamada Frente Liberal, e que vai apoiar o candidato do PMDB, Tancredo Neves. Ok? Então a galera que de certa forma dava como eleição garantida, acaba rompendo. Inclusive o vice do Tancredo Neves era um ex-membro importante do PDS, que é o José Sarney. Resultado, galera, nós temos aqui o Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves. A campanha de Tancredo foi pautada na consolidação do político mineiro como uma nova esperança da sociedade brasileira em retornar ao período democrático e livrar-se de vez da figura marcante da ditadura. Lembrando que o Tancredo foi primeiro-ministro do governo João Goulart, e o papel dele era meio que limitar o poder do Jango. Quem quiser conhecer um pouco a história do Tancredo, assista um filme chamado O Paciente, que ele vai contar o final do Tancredo Neves, né? Por que final? Surpreendentemente, Tancredo Neves é eleito. Então todo mundo imaginava que o PDS fosse indicar o presidente, mas não. Tancredo vai ser eleito, tá? Presidente, em 95, mas adoece logo depois com suspeita de apendicite aguda. Já tinha ouvido falar de verticulite, mas ele vai ser internado e falece pouco tempo depois de ter sido empossado.
tá, galera? No famoso 21 de abril, nos é comunicada a morte do Tancredo. O vice-presidente eleito José Sarney assume o posto mais alto do executivo brasileiro. Seu governo foi marcado pelo descontrole inflacionário, desvalorização da moeda nacional, tanto é que durante o governo Sarney nós tivemos vários planos econômicos, depois a gente vai falar um pouco, que muda de nome 2 vezes no período, e o aumento significativo das diferenças sociais no país. Então o Sarney pelo menos tem um ponto positivo, que foi trazer uma Constituição, a Constituição de 88, mas muita gente brinca que o Tancredo fica na memória. Esse aqui é o Sarney, né, que era o vice do Tancredo, que vai estar assumindo. Bom, diante disso, né, o que aconteceu? As eleições seguintes, ou seja, depois do governo do Sarney, ocorridas em 89, foram marcados pelo retorno da população brasileira à democracia. Por que eu falo isso, galera? Porque nós tivemos a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, tá? Aquela que permitiu o voto direto para todos os cargos, inclusive o voto analfabeto, você permite o voto facultativo de maiores de 18, maiores de 16, menores de 18, com mais de 70 anos. Então, nessa época, nós tivemos vários candidatos, se eu não me engano, 22 candidatos. Inclusive, o Silvio Santos foi candidato, depois ele retira sua candidatura. Então, numa época, nós tivemos 21 candidatos disputando. Tá? Então, o povo vai poder escolher o seu presidente pela primeira vez desde a eleição do Jânio Quadros em 59. Então, olha há quanto tempo, galera, já se passavam 40 anos que o povo não votava para presidente. O processo foi marcado pela grande popularidade de candidatos de esquerda, como o Brizola, do PDT, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, partidos que haviam sido criados com a volta do pluripartidarismo, que surgem como grandes favoritos nos primeiros meses de campanha. Aos poucos, candidatos apoiados por grandes empresários e com grande espaço na mídia foram ganhando terreno e diminuindo a vantagem pela corrida presidencial. É o caso do Fernando Collor de Mello. A galera tem aqui, para quem conhece, o Lula e Brizola, a dona Marisa, né, que muita gente coloca aí, dizem que a culpa sempre é da Marisa, tá? E o Fernando de Collor é um caso midiático. Quando a sociedade mais conservadora enxergava a possibilidade de termos um segundo turno de candidatos de uma suposta esquerda, Lula e Brizola, o Collor, que é de um partido relativamente pequeno, que não tinha tanta projeção, muita gente diz que o quê? Galera, apoiado pelo quê? Pela Rede Globo de televisão, que tinha muito medo dessa esquerda, acabam fazendo uma campanha midiática. Collor não era muito conhecido pela sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste, porque ele é um Nordeste, família tradicional do Nordeste, mas aqui não era muito bem visto. Mas contando com o apoio empresarial e da mídia, teve sua imagem de jovem, belo e atleta elevada à condição de grande salvador da sociedade brasileira. Então, a primeira coisa, desconfiem de salvadores. E detalhe, eu conto isso, né? Várias mães de amigos meus na época votaram no Collor, porque o Collor era um cara bonito, tá? Uma espécie de herói fabricado pela mídia. Jovem, culto e instruído, era colocado em confronto à imagem do sindicalista e rebelde Lula. Lula tinha aquele discurso de mudança, garantindo a sua eleição no pleito de 89. O Collor ele vai ultrapassar o Brizola, ele vai disputar o segundo turno com o Lula, e aí no segundo turno a galera começa a pegar muito pesado, e o Collor se torna o mais jovem presidente eleito via voto direto. Tá? O Collor foi eleito com 40 anos. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o presidente mais velho também assumir, que foi o Michel Temer com 75 anos. Tá? Nós temos aí, galera, o debate clássico do Collor e do Lula, mediado pela Marília Gabriela. Então o Collor realmente se torna a época o Salvador, mas a gente vai ver que Salvador não tem muita coisa. Beleza? Então vamos lá, galera, vejam vocês. Por que a emenda Dante de Oliveira representava a esperança de retorno da sociedade brasileira à democracia no início dos anos 80? O que a emenda Dante de Oliveira fala, galera? É só se lembrar dela. Falar da emenda Dante de Oliveira é falar sobre a famosa ideia das diretas já. Então, ela representava um sonho porque a população imaginava que poderia votar em 85 para presidente. Então eu coloquei como sugestão aqui o seguinte, olha, a proposta do deputado do PMDB, que tem o nome da emenda, o Dante de Oliveira, buscava restabelecer o voto direto para presidente da República, que não acontecia desde 59. Então a sociedade imaginava, ela via, enxergava na possibilidade de voto direto para presidente uma forma de voltar à democracia. Como eu falei, nós temos aí, né, discurso aí o Lula, quando a campanha falava eu quero votar para presidente. Então havia toda essa comoção em torno da esperança de voltar a exercer a democracia como direito. Beleza? Então vamos lá. 2. Por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha? O que eu falei, galera? O PDS
ele era o seguinte, a antiga Arena. Ele tinha maioria no Congresso e o voto ele era indireto. Mas o que aconteceu? O racha do PDS, porque um grupo apoiava um candidato e outro, como eu falei, um grupo apoiava o Aureliano Chaves e o outro apoiava o Maluf, então essa falta de consenso fez com que lideranças do PDS não concordassem com a indicação do Maluf, saíssem e formassem a famosa Frente Liberal, que acabou apoiando o Tancredo com a condição de lançar o Sarney, que era do PDS, como vice do Tancredo Neves. Então, olha só, em função de uma discordância de membros, então veja uma briga de vaidade do PDS, quando então um defendia o Aureliano Chaves e o outro o Maluf. O que aconteceu? A indicação do Paulo Maluf, só coloca para mim aqui em maiúsculo, pode montar a sua resposta, faz com que lideranças do PDS rompessem com o partido, criando a aliança Frente Liberal. Lembra que a gente falou? Lançando o Mineiro Tancredo e desestruturando a proposta do PDS. Então, uma eleição que estava praticamente ganha por uma briga de vaidade fez com que o que, galera? A gente acabasse tendo a derrota do PDS e a chegada de alguém que representava uma salvação que não foi tão salvação assim, mas a gente fala depois. Beleza? Mas prestem atenção no como é que a política tem as suas vaidades. Questão de número 3. Por que podemos afirmar que as eleições presidenciais de 89 tiveram a participação determinante da mídia como fonte da propaganda? Tá? Então a gente vê muito isso, né? Como eu falei, o Collor foi um candidato projetado. Nas eleições atuais acontece algo similar. É o que eu falo, o Collor ele vem muito como salvador, e a gente tem hoje também muito aquela questão de, por exemplo, políticos celebridades, ex-jogadores, empresários, né? As supostas subcelebridades, que acabam enxergando nisso aí. Então as pessoas realmente perdem um pouco a noção da política. Então o que eu falo, galera? Realmente o Collor, olha lá, a candidatura do então candidato alagoano Fernando Collor de Mello, desconhecido do grande público, como eu falei, ele é muito conhecido no Nordeste, mas no Centro, Sul e Sudeste ele não é visto, de um partido pequeno, foi um fenômeno midiático. Por quê? Porque a elite, com medo de você ter um candidato de esquerda, como a gente falou, o Lula Brizola, deposita o quê, galera? Todo investimento no cara. Então, realmente, a mídia revolucionária, as propagandas, se vocês tiverem a oportunidade, procurem no YouTube depois, as propagandas do Collor, ele sempre o quê? Um atleta, andando de jet ski, viajando, pilotando jato, da aeronáutica. Então, aquela história é o seguinte, o candidato capaz de derrotar a esquerda. E hoje eu falo o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com os salvadores. Esses empresários que se alegam salvadores, presidentes que vêm com o discurso de governar sozinhos, sem congresso, e principalmente, né, a gente vê essa questão de ex-atletas, não que eles sejam ruins, mas é bom a gente entender realmente a proposta. Eu até coloquei aqui algumas imagens, você tem o Mionzinho, Pepe e Neném, Tammy Gretchen, o Dr. Bactéria, Verônica Costa, né, a mãe loura da Furacão 2000. Então eu falo o seguinte, as pessoas têm que entender que política é algo um pouco sério. Não que esses daí não tenham propostas, mas entendam, procurem realmente saber do que se trata. Por quê, galera? Porque a gente às vezes culpa sempre um prefeito, um governador, sem esquecer do vereador, do deputado, ok? Então, galera, isso aqui é bom para a gente fazer uma relação entre passado e presente. E mais uma vez, muito bom estar com vocês. Obrigado pela participação. Espero a gente se encontrar nas nossas próximas aulas. Beijo no coração. Até mais.